Bom, vamos lá. Faltou ainda falar um pouquinho sobre análise em frequência, a resposta em frequência ali daquele primeiro estágio, né? Então a gente parou aqui. A gente achou que o nosso ganho estático era de 60 e o ganho dinâmico de 50. Esse aqui que é o ganho efetivo, né? Claro que salva aqui algumas aproximações que eu fiz aqui no gráfico, né? Arredondamentos que a gente conseguiu chegar nesse valor. Então se aproxima disso aqui, né? Com isso a gente dá uma recapitulada aqui no esqueminha, tá? Que a gente estava analisando. Então o sinal ele vai entrar aqui. Eu tenho um resistor de 1 mega, né? Um resistor aqui para causar aqui o 0 volts aqui na minha grade aqui, minha polarização, né? Tem que ser bem alto esse resistor aqui. O sinal vai ser amplificado nesse ponto. Tem um capacitor aqui de acoplamento, tá? Então a ideia hoje é a gente ver qual que é, o que acontece se eu mudo esse valor, né? O que vai influenciar esse valor? Se, por exemplo, eu estou projetando lá um amplificador para contrabaixo, né? Eu preciso saber a resposta, preciso saber quais são as frequências que ele vai me entregar. Contudo, também eu não sei se eu falei a respeito desse capacitor aqui. A ideia desse capacitor é grampear, né, essa queda de tensão. Então vou ter uma corrente passando aqui, vou ter uma queda de tensão. Essa queda de tensão aqui vai ser de 1,82. Se eu mudar a referência vai ficar menos 1,82, que vai ser então a tensão em referência aqui a minha grade, tá? E a ideia desse capacitor é grampear essa tensão, né, de menos 1,82 aqui. Por quê? Porque quando a minha excursão de sinal, a minha corrente aumenta e diminui, porque o meu sinal ele sobe e desce, né? Sinal alternado, então ele vai aumentar e diminuir. Logo, a minha queda de tensão aqui, como vai mudar a corrente, também muda. E isso causa meio que uma compensação, uma realimentação que a gente chama, né? Realimentação negativa, fazendo com que a válvula ela não chegue no ganho desejado, tá? Ela não vai ter aquele ganho todo. Então, uma maneira de melhorar isso é colocar um capacitor aqui, tá? Uh, Algumas considerações. Em geral, esse capacitor aqui, a reatância dele, tá? Depois eu vou fazer aula também. Vou gravar alguma coisa aqui explicando como a gente pode calcular esse cara, mas a reatância dele, em média, vai ter o mesmo valor da da resistência que acompanha ele aqui em paralelo, tá? Também vai valer para esse cara aqui. Então, bom, aí chegamos, então precisamos agora analisar a frequência que vai sair aqui, né? A banda de frequência que vai sair. Então a gente tem a seguinte possibilidade, de uma maneira assim bem fácil, né, para calcularmos, né? A gente pode pensar na seguinte situação: eu tenho um capacitor aqui, esse ponto, né? E eu tenho nesse outro ponto aqui uma resistência equivalente que eu já calculei na aula passada, né? O que ele vai enxergar daqui para frente, né? Essa resistência equivalente, ela vai ser então referente à carga que ele está enxergando na frente, né? Então lembra lá que aqui é como se fosse aterrado, aqui como se fosse aterrado, esse ponto já está aterrado, esse é aterrado, então aqui eu tenho a minha excursão máxima, ok? Esse capacitor para a gente é curto, então esse resistor está fora. É como se eu tivesse paralelo esse resistor aqui, esse outro resistor de 500, né? E esse outro resistor de 100. A gente já calculou isso. Isso dá uma resistência equivalente que foi de 60,4, né? Kilo ohm, ok? E aqui eu tenho meu capacitor de 22 nanos. Então, o meu sinal vai estar aqui.
eu quero saber o que vai sair aqui, né? Que é a partir desse ponto aqui que vai ser entregue para minha grade. Isso aqui é um filtro passa alta, né? Então a gente pode calcular a frequência de corte tudo aqui do filtro, né? A formulinha era bem simples, então a minha frequência de corte ela vai ser 1 sobre, depois se quiser demonstrar, né? 2π capacitância e o valor da resistência, tá? Essa daqui a gente vai determinar a minha frequência de corte. Porém, eu simulei aqui no Proteus. Eu acho que ficou mais de boa aqui pra gente analisar. Vamos chegar lá para dar uma olhada. Bom, o que eu fiz aqui? Eu mais ou menos fiz o esquema, né? Está meio pequeno, né? Fiz o esquema do primeiro estágio. Cada válvula aqui são 2 triodos, mas eu usei um só para não ficar muito, né, não ficar trilha uma em cima da outra. Então é basicamente o esquema que a gente já tem aqui no raio que tem, esse aqui que eu trouxe para cá, né, bem nos moldes do Proteus. Qual que foi a ideia? Eu colher esse ponto aqui, pegar a resposta em frequência aqui. Com isso aqui a gente vai conseguir analisar algumas coisas, né? Por exemplo, a minha banda passante de frequência e também a minha amplitude. Ok? Então, aqui eu utilizei os valores, né, reais lá. Então, vamos dar uma olhada aqui na primeira resposta. Tá? Eu já simulei. Então, ela ficou nesse formato. Aqui, então, eu tenho a amplitude tá em dB. Ok? Nosso ganho está em dB. Se você não entende muito bem, eu vou fazer algumas simplificações aqui. E a nossa banda passante de frequência está aqui embaixo. Ela, geralmente a nossa banda aqui está na forma logarítmica, dB também, tá? Bom, então o que a gente pode notar? Primeiramente, vamos dar uma olhadinha no ganho. Ó, o nosso ganho ele atingiu esse ponto aqui, sei lá, esse ponto máximo aqui, né? Esse ponto máximo aqui atingiu um ganho de 33 dB. 33 dB, aqui no próprio Proteus a gente pode, se você vir aqui em editar, você pode mudar a escala, né? Vou fazer isso para não ter muito problema. Mudei a escala aqui, vou mandar simular de novo. Aí ele trocou a escala agora aqui linear, o desenho mudou um pouco, porque mudou a escala, tá? Eu fui para uma escala linear, eu estava numa escala logarítmica, né? Lembrando que dB é uma escala logarítmica. Mas se eu considerar então aqui linear, ó, o meu ganho, brother, ele chegou, ó, chegou quase aqui no, se a gente olhar aqui, ó, na frequência de 1,6K kHz, ele chegou a um ganho de quase 45, 44 uns quebrados, né? O nosso cálculo lá chegou a 50. Então acho que está bem dentro, porque o nosso cálculo eu fiz utilizando ali o escopo da curva ali, né? Então tem um erro ali agregado ali, né? Algumas aproximações ali que eu fiz ali. Então achei que está bem dentro, tá? Do esperado aqui. Ok? Vou voltar de novo lá para dB. Ok, ó. Vou colocar de novo aqui para dB. Toda vez que a gente faz isso aqui tem que mandar. Tá? Então, bom, isso aqui é uma coisa. O que a gente consegue ver com a banda dessa banda passante, né? Então, mais ou menos aqui, ó, a gente pode ter uma noção aqui, né? Se eu contar mais ou menos aqui, né? Que 34, 30, mais ou menos por aqui, ó. A partir desse ponto, né? A gente tem lá no começo das frequências, eu não tenho muita amplitude para as minhas frequências, né? Então a partir de 20 Hz aqui, ó, ele começou a ter uma amplitudezinha lá de 20 dB por aí, né? Então foi atingir o auge, na verdade o auge está bem aqui em cima, né? Então a gente pode considerar aí, né, mais ou menos um ponto aí, né, que a partir de, sei lá, 150 Hz, né, pegando esse escopo, pegando essa parte aqui ó, de 150
a uns... Eu vou pegar aqui no 28, ó. No 28 a gente fica o quê? Numa frequência de 128 até... E vai dar 70 kHz, tá? Frequência bem alta, a gente consegue escutar até 20, né? Então 70K, eu tenho uma banda passante com uma boa ênfase, né? Por que é importante a gente interpretar isso aqui? Ah, estou projetando para um amplificador, para um instrumento que tem uma faixa de frequência diferenciada. Então você tem que adequar aqueles capacitores, né? Adequar a polarização para conseguir promover essa melhor, né? Transferência de frequência. Ok, eu vou voltar de novo aqui para linear, só para a gente ter uma noção aqui. Nem vou voltar não, vou explicar aqui o outro ponto que eu fiz. Foi o seguinte. Bom, uma outra forma que a gente poderia analisar isso era a gente já calculou a resistência equivalente e a gente consegue calcular o valor desse capacitor aqui para que eu tenha minha banda passante desejada, né? Eu já escrevi a formulinha lá, depois a gente pode conversar mais sobre isso, né? Então esse cara aqui é importante. Posso mexer nesse cara, posso mexer na minha nesse caso aqui na minha impedância equivalente, né? Então eu também fiz a resposta em frequência desse cara, tá? Então quero apresentar também, que é um filtro passa alta, né? Ó, então para aqueles valores ali, o capacitor de 22 nanos e um resistor de 60.4K ohms, a gente conseguiu aqui uma banda passante, ó. É sempre importante a gente encontrar o 3 dB, tá, gente, ó. O 0 dB é equivalente à amplitude total, então o meu sinal passou 100% dele, ok? E ele sofre atenuação, geralmente, tá, de 3 dB para baixo. Que 3 dB para baixo é equivalente a 30% de perda do sinal. Aqui a escala está logarítmica, não parece 30, tá? Mas então, ó, 3 dB, ó, se eu for mexendo aqui, ó, aqui vai dar o valor para mim em dB, tá? Ó, mais ou menos aqui 3 dB, chega, ó, 3 dB na pinha, tá? Então, aqui nesse ponto daqui para cá, na frequência, olha só que interessante, na frequência de 121. Então a minha frequência de corte vai ficar em torno de 121 Hz, tá? Isso quer dizer que as frequências acima de 121 Hz vai poder passar, as frequências que estão abaixo vão sofrer uma atenuação, né? Uma atenuação bem, digamos assim, ríspida, né? E o legal é que essa frequência bateu com essa frequência aqui também, ó. Mais ou menos, né? Nas suas devidas proporções, ó. 120 Hz. Se eu for chegar em 120, mais ou menos aqui, ó. 126, 120, vai estar um pouquinho mais para cá, né? É que eu vou ter então a minha banda passante, só que agora, claro, aqui está contando a amplitude desde lá da entrada, né? Então por isso que meus valores estão lá em cima, porque está contando o meu ganho, né? Mas a minha banda passante também, ó, a maior parte da minha banda passante vai ficar entre esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, mais ou menos aqui, que casa lá nos 70 e poucos kHz, tá? A partir disso é atenuado e atenuado. Ok, gente? Não sei se tem mais alguma coisa para contribuir. Essa questão do dB, né? Eu acho que também vale eu falar um pouquinho sobre isso. Ok, vamos fazer um esquema aqui então. Ó. Suponha que nesse ponto que você queira, você não sabe converter, né, de dB para os valores lineares. Aqui no caso, o ganho, né? Eu quero encontrar esse ponto. Esse ponto foi de 33. Ele é 33 dB. Vamos aqui pro programinha. 33 dB. Eu vou abrir aqui uma página nova, né? Então, basicamente, a gente aprendeu lá no ensino médio, né?
que log de x na base B é igual, aliás, log de x, log de A, né? Oi. Ó, log de A é igual a x. Isso aqui implica, então, a gente usa a propriedade de cat of the jump, né? Que B elevado na x tem que ser igual ao A, que é a propriedade básica, né? Bom, o dB ou o decibel é uma escala que a gente utiliza para conseguir concentrar grandes e pequenos valores no mesmo gráfico, né? Senão fica muito discrepante se for linear. Tem coisas que a gente nem consegue enxergar. Então ali no caso, um exemplo, tinha dado 33 dB, né? Bom, esse valor em dB, ele vai ser o quê? Ele vai ser 20 vezes o log, isso aqui é uma definição, tá? Vezes o log de um número, né? Que no caso aqui é o número linear que eu estou querendo encontrar, a versão linear, eu vou chamar de x, tá? E com isso aqui, o que a gente pode fazer? Bom, bem simples, né? Eu tenho o 33 está desse lado, 20 vai passar dividindo. Aqui eu vou ter log de x. Eu vou aplicar essa definição. Definição do logaritmo, né? Bem simples também, gente, não tem mistério, né? Só que o cara vai ter que andar ou com uma tábua de logaritmo ou com uma calculadora, né? Aplicando a definição aqui, eu tenho o quê? Então, quando o log não aparece número, quer dizer que a base é 10, né? Então, eu tenho 10, né? A minha base 10 elevado na 33 sobre 20. Isso tem que ser igual, então, a x. Então, o meu valor linear do x, aqui que eu estou querendo encontrar, vai ser esse número aqui, 10 elevado na 33 20avos. Eu vou pegar calc aqui, bora lá. Ó. Então, eu tenho 10 elevado, então abri o parênteses para não dar treta, 33 dividido por 20. Fechou parênteses, igual. Então, os 44, quase 45 de amplitude, né, de ganho que eu tinha chego, né? Voltando aqui no que é referente então aos 33 dBs acima, né? Porque aqui está tratando então do nosso ganho. Valeu? Espero que eu tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Abraço.